As negras nuvens da Segunda Guerra Mundial toldavam os céus do mundo. Numa cidade satélite de Los Angeles, os dirigentes de um programa de rádio dedicado à proclamação do Evangelho e ouvido nos Estados Unidos de costa a costa, decidem estender suas irradiações ao Brasil. 3 brasileiros que se encontram no país, 2 deles como estudantes, são convidados a comparecer à sede desse programa e incumbidos de preparar mensagens na língua portuguesa. Os 3 homens, Henrique Ster, João Linhares e Roberto Rabelo, dão pronto início aos trabalhos. E cerca de 1 ano depois, em setembro de 1943, 17 emissoras brasileiras levam ao ar o primeiro programa da Voz da Profecia em português. Se pudéssemos fazer retroceder o tempo e reproduzir o que então se deu, ouviríamos... Apresentamos-vos o programa da Voz da Profecia, uma voz clamando no deserto destes últimos dias: preparai o caminho do Senhor. Breve virão, Jesus em breve virá. Saudações às Américas e aos ouvintes de todas as terras. Nosso quarteto, Arautos do Rei, cantará Bendita Segurança. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto por gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, oh que bondade e amor de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amado Pai Celestial, santificado seja o teu nome. Vimos a ti implorar que neste dia abençoes nossos ouvintes em todas as partes do mundo. Lembra-te especialmente dos aflitos e dos desanimados. Possam eles sentir que estás perto deles. Se conosco ao estudarmos tua palavra, pedimos em nome de Jesus. Ó Cristo, Redentor meu, vindo dos altos céus, ó guarda-me, te rogo, junto de ti, meu Deus.
Temos hoje um importante anúncio a fazer. Apraz-nos informar a nossos ouvintes de que poderão obter uma cópia gratuita da conferência de hoje. Para isso, basta escrever a Voz da Profecia a cuidado desta estação. Estamos certos de que milhares desejarão uma cópia. Escreva, pois, Vossa Senhoria, imediatamente a Voz da Profecia a cuidado desta emissora. E a seguir, a Voz da Profecia. Boa noite, amigos rádio-ouvintes. O assunto que escolhemos para esta conferência intitula-se Nosso Século de Maravilhas. Deveras vivemos numa época de maravilhas. Fazemos num ano o trabalho de séculos. Rapidez é outro nome para nossos dias. Nossos tempos diferem de todos os outros de que ouvimos ou lemos. Por quase 6.000 anos a raça humana não modificou sua maneira de viver. Mas, repentinamente, há pouco mais de 100 anos, as condições começaram a mudar. Uma avalanche de novas ideias penetrou a mente do homem e do sono de séculos sobreveio um tremendo despertamento. O mundo inteiro foi transformado em poucas décadas. Ocorreu não uma evolução, mas sim uma revolução. Se pudéssemos fazer retroceder o tempo, indo para a cama hoje à noite e despertando há 150 anos no passado, encontrar-nos-íamos, sem dúvida, num estranho mundo. Dificilmente saberíamos como viver. Imaginai tão somente nenhuma luz elétrica nas grandes cidades, nem mesmo lampiões a querosene. Iríamos para a cama tropeçando com a velha vela de sebo. O mais rico monarca sobre a terra não possuiria instalação sanitária, nem um moderno banheiro. Não se poderia contemplar a fotografia de um ente querido, nem fazer um chamado telefônico. Ninguém teria ouvido ou sequer sonhado da radiodifusão. Contemplemos uma cidade de há 150 anos. De noite, as ruas são escuras, iluminadas aqui e acolá por uns poucos e fumegantes lampiões a óleo. Não há nenhuma deslumbrante vitrina, nenhuma pressa no tráfego, nenhum bonde, nenhum automóvel, nenhuma estrada de ferro, nenhum trem subterrâneo. Há 150 anos não havia nas grandes cidades do mundo nenhum edifício com armação de aço, nenhuma câmara refrigeradora, nenhuma caixa registradora, nem máquina de escrever. Toda a correspondência comercial e toda a escrituração eram tediosamente feitas à mão. Os aleijados tinham de passar sem membros artificiais. Não havia óculos nem dentes postiços. Pensai nisto, donas de casa. Não havia alimento preparado ou enfrascado. Não havia leite pasteurizado. E pior ainda para as senhoras, não havia ferros elétricos, nem máquinas para lavar e torcer, nenhum ondulador elétrico, nem ondulação permanente. Não havia artigos de borracha, nem de celuloide. Sim, que estranho mundo. Nas oficinas dos jornais não haveria nenhum linótipo ou monótipo. O cirurgião não disporia de éter ou clorofórmio. E as condições na maioria dos hospitais daqueles dias não seriam nada menos que um pesadelo, a despeito dos esforços de homens de bom coração. Contudo, alguns de nossos avós criam que o progresso humano havia atingido seu limite. Olhando os velhos arquivos dos Estados Unidos recentemente, alguém achou... Pregar o evangelho pelo rádio era relativamente uma novidade àquele tempo. Algumas emissoras hesitaram em aceitar o programa por ser o mesmo religioso, mas onde quer que ele fosse apresentado, teve pronta aceitação. Pessoas houve que instalaram alto-falantes na fachada de suas casas para que outros pudessem ouvir as irradiações. Não eram muitos, então, os que possuíam rádio. Na Bahia, um grupo de amigos caminhava boa distância à noite à luz de archotes para ouvir a irradiação na cidade mais próxima. Simultaneamente com o lançamento do programa de rádio, foi criada a Escola Rádio Postal da Voz da Profecia. A sua finalidade, suplementar as irradiações na divulgação do conhecimento das Escrituras Sagradas, oferecendo gratuitamente cursos bíblicos por correspondência. A propósito, a Segunda Grande Guerra, como dissemos, assolava o mundo, e apropriadamente o título da primeira lição do primeiro curso era Melhores Dias para um Mundo em Chamas. Toda a correspondência, tanto do programa de rádio como da Escola Rádio Postal,
era atendida em Niterói, estado do Rio, por uma só pessoa. Durante 20 anos, os programas da Voz da Profecia foram gravados nos Estados Unidos. A princípio, as gravações eram feitas diretamente em disco. Quando alguém cometia um erro, e isso acontecia às vezes já quase no fim de um programa, o trabalho era posto de lado e gravava-se tudo de novo. Então vieram as fitas magnéticas. Para corrigir um erro, era suficiente voltar atrás e gravar de novo o trecho em que houve erro. O advento das fitas muito facilitou o árduo trabalho de gravar programas de cânticos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Enquanto gravamos nos Estados Unidos, a música dos programas foi produzida por cantores norte-americanos. Desconhecedores do português, eles aprendiam a nossa pronúncia palavra por palavra. A despeito da boa vontade, tanto de quem os ensinava, como da parte dos cantores que aprendiam, o sotaque americano era sempre perceptível. Em compensação, a harmonia dos consumados artistas era tal que fazia esquecer o acento yankee. Numa visita sua ao Brasil em 1962, eles foram ouvidos com deleite espiritual, para usar a expressão de um brasileiro, por 500 mil de pessoas. Ide a todo mundo assim ordenou o Salvador, pelo mundo até ao fim anunciai-lhe o amor. Ide a todo mundo, todo mundo, todo mundo, o Evangelho pregai a todos, ide a todo mundo, todo mundo, estarei convosco. Ide ao triste sofredor e falai-lhe de Jesus, que tomou a nossa dor ao morrer na cruz. Ide a todo mundo, todo mundo, todo mundo, o Evangelho pregai a todos, ide a todo mundo, todo mundo, estarei convosco. Ide as almas em prisão, anelando a luz e o ar, e a esperança do cristão procurai levar. ide a todo mundo, todo mundo, todo mundo, O Evangelho